Saúdo a todos, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde os nossos corações, amém? Amém. É claro que eu nem precisaria falar da alegria no coração, de que há 2 anos atrás, basicamente pouco mais de 2 anos, estávamos apenas idealizando. E hoje, 2 anos depois, presenciando um momento como esse, é motivo de muita alegria. Rever bons amigos e rever essa igreja que outrora não faz nada menção com a que era anterior, a não ser os corações maravilhosos daqueles que estão aqui, que nos receberam com muito carinho, com muita alegria. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Às vezes parece até um sonho, e é assim que nós pensamos relacionado ao céu. É um sonho, mas que dentro em breve, em nome de Jesus, tornará realidade. Espero que Deus abençoe cada um de vocês. Eu só tenho que dizer o seguinte, agora são 11h30. Amém. Eu deveria terminar agora, né? Podemos orar então? Misericórdia, não quer orar não, irmãos? A gente ora para começar. Olha, fiquem despreocupados. Tem alguém com fome aí? Não, né? Ok, graças a Deus. Porque comida não tem muita. A gente vai orar para multiplicar e vai dar certo para todo mundo em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Hoje nós temos o tema mais que suficiente. E quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 até o 6 por enquanto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 6 por enquanto. Todos acharam? Aqueles que acharam, digam eu vou para o céu. Aqueles que não acharam, digam espere que eu também quero ir. Pronto, então vamos lá, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 6. Acharam agora? Vamos para o céu todos juntos? Amém. Oremos então. Bondoso Deus e Pai que habita nos altos céus, louvado, exaltado e engrandecido seja para sempre o teu santo nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelo grandioso privilégio que nos concede de estarmos na tua santa casa, no teu santo dia, louvando e exaltando o teu santo nome. Já fizemos aqui, Senhor, momentos de homenagens, já fizemos orações, já cantamos, já adoramos. Mas agora é o momento que a tua palavra está aberta e suplicamos que fale aos nossos corações. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos e quanto a mim, que as minhas falhas, defeitos e limitações não atrapalhem a propagação desta tua mensagem. E que saibamos e entendamos que por mais difícil que seja, a melhor escolha do mundo é estar do teu lado, bom Pai. É estar na tua presença, Senhor. Então suplicamos a Ti, bom Deus, que fale aos nossos corações, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Capítulo 12, versículo 1 até o 6 diz assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que seja conveniente, que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão de repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. Até aqui por enquanto. Paulo escreve num período de mais ou menos ali a época de 56 depois de Cristo para a igreja de Corinto. Quando você acompanha as 2 cartas, inclusive alguns estudiosos dizem que teve uma terceira carta, não conhecemos, não podemos especular. Mas na carta que ele escreve, ele encontra uma igreja completamente problemática, sendo que de alguns problemas que a igreja tinha, nós que aqui estamos escandalizaríamos. Uma coisa é certa, assim como Cisalândia, em todos os outros lugares não existem igrejas perfeitas, por mais lindas que sejam.
Todas as igrejas é composta por pessoas que são pecadores. Você e eu, nós somos pecadores. No entanto, existem dois tipos de pecadores. Existe um condicional e o intencional. Acreditando nós que pela palavra estamos ali na condição de pecadores, aquela mesma condição de Paulo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. É a luta constante que nós temos. No entanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquilo que Paulo vivia naquele momento era mais ou menos assim, ó. A igreja estava dividida partidariamente. Ah, pastor, está falando de política. Não estou falando de política, estou falando de partidarismo dentro da igreja. Como assim? Simples. Nós na igreja temos muitos departamentos. A igreja estava dividida, onde cada um dos seus departamentos queria fazer somente aquilo que era para você. E se não se identificasse com o outro, não faria, não se juntaria. E dentro da igreja havia divisões, brigas por causa disso. Então digamos que tem uma pessoa que está ali no ancianato e quer que o ancianato decole, mas ela não se identifica com o Ministério da Música e não ajuda, não apoia. Então isso é briga partidária dentro da igreja. Ainda assim, dentro da igreja tinha problemas morais como o incesto. Era o problema que Paulo enfrentava dentro daquela comunidade de Corinto. Ainda assim, lá tinha membros frequentando bordéis. Só esses três primeiros já deixaria com que a igreja ficasse escandalizada por todos esses que frequentavam lugares assim ou faziam coisas desse tipo. Ainda assim, Paulo encontra uma igreja que estava na prostituição religiosa. Como assim? Dentro da igreja tinha uma doutrina, mas adoravam outros deuses de outras formas, fazendo outras coisas. Dentro da mesma igreja tinha embriaguez na Santa Ceia. Não deveria, mas fermentava o suco de uva e fazia com que os irmãos se embebedassem. Tudo isso dentro da igreja de Corinto. Ainda assim, dentro da igreja de Corinto havia litígio, divisão, como aqui já foi falado. Havia problemas também éticos, doutrinários, de casamento, doutrinário relacionado a casamento, dom de línguas, ressurreição, usos e costumes, consumo de carne e o papel da mulher na igreja. Ufa! Tudo isso Paulo encontrava dentro da igreja. No entanto, Paulo vai dizer assim, eu não quero me gloriar, mas se eu fosse me gloriar, contaria a história de um homem que há 14 anos foi até o céu. Inclusive, ouviu palavras que não conseguiria repetir, não poderia, porque são indizíveis. Inclusive, essa palavra indizíveis é extremamente santas. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo os israelitas, judeus, não mencionavam o nome Yahvé, que nós assim entendemos que é Yahvé, pela construção do hebraico, que é o tetragrama, que ali nós temos o nome de Deus, Yahvé, entendemos que é dessa forma. Mas eles não mencionavam sempre, então substituíam o Yahvé pelo Adonai. Então quando você vê sempre no Antigo Testamento aquela palavra Senhor em caixa alta, ali é Adonai. É quando o povo está mencionando o nome Senhor, o Yahvé, era mencionado apenas uma vez por ano. Israelita não falava o nome Yahvé o tempo todo. Ali entendia-se não somente falar o nome do Senhor Deus em vão, mas também relacionava-se ao caráter. E aí Paulo vai começar a falar sobre orgulho. E quando ele começa a falar sobre orgulho, ele disse, eu poderia me gloriar porque lá eu vi o paraíso de Deus, o jardim de Deus. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas não estou aqui para me gloriar, não estou aqui para me exaltar. Estarei aqui falando a verdade, mas não quero fazer isso, porque talvez a cabeça de vocês não entendam. Eu não vou me delongar nesses 6 versículos, só apenas introdutório para que a gente vai de fato falar. Mas é isso que ele vai dizer sobre orgulho. Nós sabemos muito bem que o orgulho foi uma das características que tirou Lúcifer do céu. E fez com que fosse enviado para vários lugares, chegando onde se encontra hoje. Mas o nosso foco está a partir do versículo 7. Eu queria que você acompanhasse comigo aí o versículo 7. E nós vamos entender uma outra coisa relacionada a Paulo. Olha o que ele vai dizer. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um que, irmão? Aonde? E quem era? Mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi para o Senhor que eu afastasse de mim. Paulo vai dizer de uma soberba, ele aprende nos pés de Gamaliel, um dos maiores professores daquele tempo. Paulo tinha conhecimento, nação judeu e também romano, era uma mistura que ele tinha. Conseguia falar alguns idiomas, entendia muito bem a Bíblia, era um homem completamente além do seu tempo.
Poderia exaltar-se como muitos existem pelo conhecimento que possui. Poderia exaltar-se diante dos outros, mas assim não faz. E ele vai dizer o seguinte, como disse aqui no texto: para que eu não ficasse orgulhoso, foi colocado o que na minha pele? Um espinho. Nós não podemos dizer o que era o espinho. Alguns vão dizer que era um problema moral. Outros vão dizer que era um problema físico. Independente do que seja, de forma específica, ele não menciona qual o problema. Sabe por quê? Imaginemos que alguém tem alguma dificuldade física e Paulo fala sobre uma dificuldade espiritual ou moral. Aí alguém da dificuldade física disse assim, Paulo não pode dizer o que eu sinto porque ele não passou o que eu passei. Então Paulo não menciona o que acontece. Cada um de nós tem um espinho na carne. Só que quando você pensa no espinho, é lógico, você pensa no espinho que tem numa flor ou numa farpa que entra no dedo. Incomoda ou não incomoda? Você vai pegando em algum lugar, quando você sente dolorido porque está vermelho, inflamado, a farpa incomoda. No entanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Paulo menciona que estava com espinho, a palavra original que Paulo estava aqui dizendo era uma estaca enfiada na carne. Se o espinho e a farpa já incomoda, imagina uma estaca cravada na carne. Era alguma coisa que com certeza incomodava muito. E eu posso dizer para você, você hoje, eu hoje, nós temos uma estaca muitas vezes cravada na carne. Imaginamos que todas as vezes que aqueles que entram nesse tanque, quando já saem dele, saem perfeitos, exigimos perfeição de todos eles, sendo que nós não somos perfeitos. Não tem um perfeito aqui. Mas nós exigimos que quando se entre no tanque e saia, ninguém mais comete erros, porque agora todo mundo é perfeito. Nós sabemos muito bem que a caminhada cristã começa como se fosse um bebê, devagarzinho, e vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Mas entenda uma coisa, queridos, nós não viemos a esse mundo de férias. Não estamos aqui para passar férias. Estamos aqui para fazer uma coisa que pouco temos feito: testemunhar do Evangelho de Cristo. Cobra-se um preço. O mundo vai dizer, na verdade, Cristo vai dizer para todos: no mundo tereis aflições, mas tende, porque quem é feliz ou tranquilo no meio da aflição? Imaginemos que estamos no barco, quem fica tranquilo quando há uma tempestade? Há pouco tempo atrás, fazendo evangelismo, acredito que alguns já conhecem essa história, estava eu fazendo a semana de oração, voltei no período que estava de maresia, estava com a mala uma semana na ilha de Itaparica, fazendo a semana de oração do Calvário, botei a mala dentro do barco, naquele dia maresia, eu não queria de ferryboat, demoraria mais, de barco 45 minutos por causa de 15 minutos. Os barcos geralmente, eles tinham não sei como é que chama, mas uma parte do seu casco que subia e fechava, mas esse que eu fui, ele era todo aberto. Mar de maresia, onda de 1 metro. Ah, pastor, 1 metro só, 1 metro só em mar alto, pastor, a diferença, num barquinho pequeno. E daí eu voltando, e a gente começa a viagem. O capitão diz, fiquem tranquilos, pode ficar tranquilos. Aqui eu já conheço. Ele podia conhecer o que fosse, mas só o fato de quando à frente a polpa subia, que você não via mais a cidade, só o céu, e quando descia só via água, o desespero batia no coração. Eu vi uma mulher na frente segurando uma criança, eu vi outros com os olhos arregalados enquanto o barco subia e descia, um desespero terrível. Ninguém fica tranquilo no barco pequeno em meio à tempestade. E diante daquilo que vivenciei aqui no distrito de Itatiaia, todo mundo conhece a história, justamente me encontrei com esse texto que se encontrou comigo como verso áureo. E uma coisa é certa, Deus não promete tranquilidade, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? A nossa alegria não está no alívio das dores que passamos aqui, mas na certeza da salvação em Cristo Jesus. Essa é a certeza que temos que ter, mas parece que esquecemos. Não estou dizendo que ninguém chore, não estou dizendo que ninguém sofra, não estou dizendo que ninguém lute, não é isso. Mas uma coisa que Paulo fala, não podemos nos ensoberbecer. Inclusive, tem um outro momento que ele disse que também o mensageiro de Satanás está me esbofeteando. A gente pensa assim, alguém pegando no colarinho, dando aqueles tapinhas, não era. O texto vai dizer murros violentos. Além da estaca que já estava cravada na carne de Paulo, ainda tinha os murros do mensageiro de Satanás. O que é? Eu não sei. Eu sei que em algum momento da sua vida, hoje, talvez, alguma coisa te arranca do coração e descem pelos olhos lágrimas de sofrimento.
Talvez seja um momento na família, talvez seja um relacionamento com o cônjuge, talvez com o filho, talvez na rua, talvez vizinho, talvez na igreja, não sei onde, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nem tudo está perdido. Graças a Deus, e Paulo nos apresenta justamente isso na sua carta, quando ele disse, para que eu não ficasse orgulhoso, eu estava. Olha o pedido de Paulo, Paulo vai dizer o quê? Pedi ao Senhor quantas vezes? 3 vezes para que tirasse de mim. E o Senhor dá uma resposta para Paulo. E a resposta está no versículo 9, mas antes tem esse texto que diz assim, ó, nem sempre Deus responde as nossas orações com o alívio da dor que suplicamos para tirar, seja ela qual for, mas algo é certo, assim como na experiência de Paulo, ele sempre dará sua força para que possamos vencer as nossas fraquezas. Ainda assim, nós encontramos Packer dizendo o seguinte, se eu passasse 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus na dependência dele. O interessante e a maravilha da oração não é a resposta da mesma, mas é o contato com o Senhor. Estudamos na lição de escola sabatina do trimestre passado, uma fala que Moisés fala lá em Êxodo capítulo 33, versículo 16. Senhor, se não for para sair desse lugar, na tua presença, não me faça sair daqui. Quantas e quantas vezes precisamos dizer isso, irmãos? Precisamos entender que a oração é estar em contato com Deus, independente da resposta. Não estamos aqui na igreja para encontrar melhores respostas. Não estamos aqui na igreja para encontrar as melhores soluções. Estamos aqui para viver na presença do Senhor. Uma vez, pastor Josanã pergunta algo que é tremendo. E de fato a resposta exige muito de nós. Ele diz assim, como é que nós podemos imaginar o desejo de querer passar a eternidade com Deus no céu, se nós não conseguimos passar 24 horas com Ele aqui na terra? Não achemos nós que o princípio do céu será vivido somente lá. O princípio do céu é vivido aqui. Esse lugar que vivemos com muitas lutas é o princípio. Inclusive o Senhor fala, a minha paz eu dou a vocês, mas não dou como o mundo dá. O mundo apresenta a paz como uma ausência de guerra. Deus apresenta a paz que mesmo em meio à guerra pode cair o mundo. Em nome de Jesus estaremos em paz. E aí vem a resposta para o Paulo, que é a mesma resposta para nós. Versículo 9 e 10. Leamos juntos. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo suplica para o Senhor, Senhor, tire de mim esse espinho. Senhor, tire de mim esse mensageiro de Satanás. Senhor, tire de mim tudo isso que causa minha dor. Senhor, arranca de mim. O Senhor, quem sabe, responde a oração de Paulo de uma forma completamente diferente, a qual ele não esperava. A minha graça te basta. O que é graça? Como está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é aquela que vai além do limite do nosso entendimento. A graça é aquela que nos alcança quando nós estamos completamente perdidos. A graça é aquela que transforma você e eu em pessoas melhores do que somos. A graça é que quando nós estamos completamente fracos no chão, derrotados, com lágrimas nos olhos, pensando que nada mais vai dar certo, a graça é aquela que chega diante de nós, nos levanta e nos mostra uma direção quando nós não conseguimos enxergar nada nesse mundo. Não estou dizendo que no mundo não há alegria, não estou dizendo que no mundo não há realizações, não estou dizendo que no mundo ninguém consegue realizar sonhos, não é isso. Tudo isso o mundo faz e pode ser até verdadeiro, mas tem uma coisa que o mundo não faz. O mundo não pode de forma nenhuma lhe apresentar a salvação. Salvação é unicamente por Cristo. E ele vai dizer em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não
Não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe nenhuma segurança senão aos pés do Senhor Jesus Cristo. E é nele, unicamente nele, que você, eu, todos nós alcançamos a graça. A salvação não é por mérito. A salvação é pela graça do Senhor Jesus, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse por méritos, ninguém iria. Ficaríamos todos aqui, matando uns aos outros. Mas pela salvação em Cristo, pela graça, temos a esperança de um futuro melhor. Temos a esperança de sermos pessoas melhores. E você sabe do que eu estou dizendo, porque se você fizer agora uma viagem na sua vida, você vai saber quem você era e quem você é hoje. É isso que a graça faz. A minha graça te basta. Enquanto Paulo estava lutando para saber se iria se ensoberbecer, para saber se iria se exaltar, para saber se iria para cima, Jesus disse: a minha graça te basta. Vai conviver com isso para entender que não é você que dita as regras, mas para entender que diante as lutas, a estaca, os esbofeteamentos, o que a vida oferece, existe vitória na minha presença. Por mais que tenhamos igrejas bonitas, e vou lhe dizer, quando nós chegamos aqui ontem à noite e vi essa igreja iluminada, que alegria inundou meu coração ao ver o que antes estava apenas nos vídeos e nos projetos e agora ver realizado. Que igreja linda! Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não fomos chamados para ser igrejas bonitas, fomos chamados para ser igreja de sangue. Não adianta nada. Não adianta nada. Se a igreja for linda e Cristo não for o centro dela. Não adianta nada igrejas que têm as suas luzes brilhantes se Cristo não for a luz principal e radiante. Não adianta nada de igrejas belíssimas se a palavra não for o centro da igreja. Se o alicerce da igreja não for a palavra, não adianta igrejas belíssimas. E Cristo ser o centro da igreja não significa apenas o fato de cultuar, significa o fato de buscar, principalmente quando os olhos nenhum estão vendo. Porque ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Levantar as mãos, cantar a música de adoradores, digno é o Cordeiro. É lindo demais fechar os olhos e chamar todo mundo para cantar, e cantamos e choramos e emocionamos. Mas enquanto os olhos humanos não estão vendo quem é que nós somos, é ali que faz a diferença. E toda a diferença vivida no oculto será uma transformação no visível. Esses dias vi um vídeo, é claro que foi feito por inteligência artificial, é notório, mas a frase me impactou, onde dizia que aquilo que deveria ser de graça hoje está sendo cobrado. Existem muitas mãos levantadas no culto, mas poucos joelhos dobrados no oculto. Existem muitas bocas cheias dentro da igreja, mas muitos corações vazios longe de Deus. E hoje a vida tem sido assim. Estamos procurando dentro da igreja entretenimento. Quem vai cantar? Quem vai pregar? Como será o sermão? Como será a música? Se fulano, Beltrano e Ciclano for cantar, eu vou. Se não for, eu não vou. Eu acredito que muitas vezes ele lá vai dizer para mim o que eu estou precisando ouvir. Ah, é fulano, não vou, não prega bem, não serve. Vou para casa ouvir Rodrigo Silva e qualquer outro pregador da internet. A pandemia dividiu muitas coisas, mas a pandemia fragilizou muito. Tem muitas pessoas que estão procurando aquilo que está diante dos seus olhos, mas não estão enxergando. Porque Davi já falava há muito tempo atrás em uma música: lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para o quê, irmãos? Não conseguimos andar no mundo em trevas se não for mergulhados na palavra. Não adianta. É por isso que Cristo fala a ele: a minha graça é o que basta para você. Querida igreja, Ciência do Bom Viver, página 91. A graça é um atributo de Deus exercido para com as indignas criaturas humanas, você e eu. Deus
se regozija, não a buscamos, contudo ela foi enviada a nos buscar. Deus se regozija de nos conceder sua graça, não porque sejamos merecedores, mas porque somos completamente indignos. O único argumento ao qual podemos apelar para obter sua misericórdia é essa grande necessidade. Ainda tem um outro texto, queridos, esse aqui é tremendo. Caminho a Cristo, página 40. Ele, Cristo, viveu na terra em meio a provas e tentações iguais a que temos que enfrentar. E viveu sem pecar. Morreu por nós e agora se oferece para remover nossos pecados e nos dá a sua justiça. Ao entregar-se a Ele, que não é uma tarefa fácil, aceitando como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa seja a sua vida. Segure aí na cadeira que essa agora citação é sensacional. Olha o que diz: o caráter de Cristo substituirá o seu e o meu caráter em nome de Jesus. E você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Já pensou? A justiça de Cristo, o caráter dele sobre nós é de tamanha perfeição que quando ele nos apresentar diante de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Como não amar um Jesus assim? Como não aceitar a sua sugestão de que pela graça é a única coisa que nos basta? Como queremos ver milagres se nós temos a graça? Como queremos ver o mar se abrir se nós temos a graça? Porque você sabe, eu sei que nós não merecemos o céu, mas pela graça, pela justiça dele sobre nós, teremos acesso ao céu. Uma última citação do pastor Cândido Gomes: o céu não será dos que menos erraram, mas dos que mais se arrependeram. Esse é o local que nós precisamos estar. Deixa eu lhe dizer, Deus mostrou a glória da herança antes do fogo do sofrimento. Nós sabemos que vamos passar por angústias, nós sabemos que vamos passar por lutas, mas nós já temos a esperança e a certeza da vitória em Cristo Jesus das mansões celestiais. Mas Ele não nos disse que iria nos livrar das lutas. Ele não nos disse que teríamos tranquilidade. Tereis aflições, mas o nosso foco não é a aflição. Deus abriu as cortinas do céu antes de apontar para as areias embraseantes do deserto. Pense no lugar difícil. Nunca fui, mas por viver agora 4 anos no sertão da Bahia, sei o que é quente. Nós sabemos que quando faz calor, faz calor. Andamos pelo sertão, agora está um pouquinho verde, mas andamos por alguns lugares e está seco. Fica tudo cinza, nenhum verde, e é quente. Mas quando a chuva chega, transforma todo o sertão em um lindo jardim todo verde. Nós sabemos que vai passar. O calor é escaldante, mas a chuva virá. O sofrimento é por breve tempo, o consolo será eterno. A dor vai passar, o céu jamais. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito, os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. É só um pouco mais e nós estaremos para sempre com quem, irmãos? Com o Senhor. Então o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque tudo isso foi passado. Mas enquanto Ele não vem, nós seguimos aqui esperando. Enquanto Ele não vem, não existe outro caminho senão aos seus pés. Porque quando estamos aos pés de Cristo, é ali que se completa o que é uma música que é escrita pelo pastor Valdeci Lima. A cruz, ela vai mostrar o pior do homem, mas também vai apresentar o melhor de Deus. Como disse o salmista, na cruz, a justiça e a paz se beijaram. A partir da cruz nós entenderemos o que é o caminho eterno. A partir da cruz nós entendemos o que é a vida transformada. E tem uma citação de Martinho Lutero que diz: quando eu olho para mim não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo não me perder. Não estou dizendo que a decisão por Cristo é fácil, não é. É uma das
das mais difíceis, sabe por quê? Porque confronta quem nós somos. E se tem uma coisa que lutamos, é uma batalha árdua, é lutar contra o próprio eu. Deixa eu te dizer um segredo: sozinho não vence. Não adianta. Você pode fazer o que quiser, lutar sozinho contra o eu não vence. É por isso que as melhores lutas contra o eu são batalhadas aos pés da cruz. São batalhadas quando olhos nenhum vê. São batalhadas quando você em secreto fecha a sua porta e se ajoelha diante de Deus, e ali você se entrega. É ali que a ação divina entra em ação pelo seu pedido, e Ele faz a transformação que tanto precisa. Isso é graça. Inclusive no livro Caminho a Cristo que lemos, quando estamos em oração, não é Deus que se baixa até nós, mas pela sua graça, pela sua bondade, Ele eleva-nos até Ele. Esse é o melhor lugar para estar. Eu sou conhecedor de algumas lutas que inclusive enfrento, mas não sou conhecedor de todas. Mas aquele que nos olha nesse momento, aquele que está no nosso meio nesse momento, aquele que viu o projeto, aquele que viu o andamento, aquele que viu a realização dessa igreja, ele sabe muito mais de você do que você mesmo. Aquele que conduz a sua vida, aquele que te convida incessantemente, volte, venha, esse é o caminho. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do espinho que você tem na carne, sabe que dói. Mas Ele precisa que você entenda que o deserto que você tem passado é um lugar que você precisa conhecer a dependência dEle. O deserto não é reprovação. O deserto não é reprovação. O deserto é para encanar. Quantos nessa Ele disse do Senhor: Senhor, talvez até aqui a minha vida tenha sido relacionada àquilo que eu buscava, mas hoje eu estou entendendo daquilo que eu preciso. Não é aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito. Quantos dessa manhã, desse livro, me faça entender de uma vez por todas que a tua graça me basta. Levante sua mão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida hoje.